E aí, minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Seguinte, estamos aqui no... Qual que é esse? Nunca lembro qual que é. Deixa eu ver. Quinto vídeo dessa série, onde nós estamos falando sobre comunhão. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre solitude ou isolamento, solidão. Vamos falar basicamente sobre você ficar o quê? Sozinho. Olha só que interessante. Então, bora lá, vamos pro vídeo e chama a vinheta. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a solitude. Por que a gente vai falar sobre solitude e não sobre solidão? Porque pode ser que tenha uma ligeira, como que eu posso dizer, confusão na sua mente sobre solitude e solidão. São coisas diferentes, tá bom? A solitude, ela é uma escolha, a solidão, ela é uma coisa imposta, digamos assim. A solitude, ela nutre a sua alma, se da maneira certa, e a solidão, ela enfraquece a sua alma. A solitude, ela é intencional e a solidão, ela é acidental ou dolorosa por algum motivo. E a solitude, ela traz paz e a solidão, ela traz angústia. E a gente vai falar um pouquinho sobre a solitude hoje. E a solitude, ela não é nada mais do que você, por si só, escolher ficar sozinho. Esse tempo de solitude, ele existe para ser um momento de reflexão, de oração, de meditação na palavra de Deus, de meditação nos seus preceitos, de você visitar a si mesmo, olhar o que está acontecendo dentro de você e se colocar diante de Deus. Ela é positiva, ela é saudável e ela é extremamente necessária para o cristão. E a solitude, ela acontece mesmo em meio à comunidade. E eu digo para você que a solitude e a comunidade, elas andam juntas, uma do ladinho da outra. Quero ler um versículo com vocês. Mateus, no capítulo 14, no versículo 23. Ele fala assim, despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, ele estava ali sozinho. Jesus Cristo, ele praticava o ato da solitude, o ato de você se recolher para ter um momento sozinho com o Pai. Se o próprio Cristo praticou a solitude, quer dizer que ela é muito importante na nossa vida. É nesse isolamento onde os segredos de Deus e seus mistérios, digamos assim, eles nos são revelados e a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Ele é aprofundado ainda mais. Tanto que em Mateus 6,6 ele vai falar que quando Jesus vai instruir, quando você for orar, quando você ter o seu devocional, entre no seu quarto, feche a porta e ora ao seu Pai em secreto e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então essa solitude, ela é recomendada a gente pelo próprio Cristo. Ela é recomendada e ela é praticada. E é muito interessante que ele fala sobre a recompensa que você tem da solitude, a recompensa que Deus te entrega nesse momento de intimidade que você tem com Ele. Porque a intimidade, ela está relacionada àquilo que é especial, aquele segredo, aquilo que é íntimo entre você e uma pessoa, entre você e Deus nesse caso. E é importante a gente entender que toda aquela pessoa que ela não consegue ficar sozinha, que ela não consegue praticar a solitude e ter esse momento sozinha com Deus, ela acaba prejudicando e adoecendo a comunidade. E eu acho interessante que Bonhoeffer, ele vai falar que a comunidade, ela não é um sanatório espiritual. Ou seja, você não entra na comunidade para você fugir de si mesmo. A pessoa que ela não aguenta a sua própria companhia ou não aguenta esse momento de solitude, ela acaba por transferir para a comunidade as suas culpas, abusa da comunhão, se tornando distração e motivo de divisão da comunidade. Foi sozinho que Deus te chamou, foi sozinho que você decidiu seguir a Cristo e é sozinho que você decidiu também tomar a sua cruz. E, no final de tudo, será sozinho que você prestará contas diante de Deus. Agora, apesar da importância desse isolamento, Bonhoeffer vai falar que quem não estiver inserido na comunidade, tome cuidado com o isolamento. Como eu falei para vocês, o isolamento, a solitude e a comunhão
andam juntos um do lado do outro, jamais separados. A comunhão sem o isolamento leva à divisão, e o isolamento sem a comunhão leva à perdição. Porque quem busca esse lugar de isolamento sem a comunidade acaba se envaidecendo e chegando nesse lugar de amor próprio e quando se agrava nesse lugar de solidão. E Deus não se agrada da solidão. Olha só que legal. Salmo 68:6 diz: Deus faz que o solitário more em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões. E é o desejo de Deus que nós vivamos em comunidade, mas que também tenhamos os nossos momentos de solitude, de relacionamento e de intimidade com Ele sozinhos. E eu acho interessante que tem um ponto do isolamento que é muito engraçado, que é muito legal a gente falar. Nós não falamos muito hoje em dia, que nós estamos repletos de barulhos, de distrações e vozes ao nosso redor, na nossa cabeça, 24 horas por dia. E que coisa é essa? Essa coisa é o silêncio. É no isolamento que nós temos acesso e nós podemos praticar efetivamente o silêncio. No silêncio, você sacrifica o seu falar e você valoriza mais o seu ouvir. Você fecha a sua boca e você abre os seus ouvidos. O silêncio faz com que nós prestemos atenção apenas naquilo que Deus quer nos falar e que Deus quer nos revelar. Nós ficamos em silêncio durante a ministração da palavra porque o nosso foco está voltado na palavra que Deus quer transmitir a nós. E nós permanecemos em silêncio depois porque nós queremos que a palavra haja em nós, que ela faça o seu agir na nossa vida, mude a nossa vida. Tomás de Kempis vai falar que ninguém fala com mais convicção do que aquele que gosta de ficar em silêncio, porque no silêncio que se lapidam as palavras e é na solitude que a voz de Deus se torna mais clara. Então, a minha palavra para você hoje é: abandone a solidão e abrace a comunidade. Abandone a vaidade e abrace a solitude, porque é nela que você irá crescer e chegar num lugar de serviço da comunidade com os seus frutos que foram cultivados no seu momento de solitude, no seu momento de intimidade, no seu momento de comunhão com Cristo, sozinho, alimentando a sua comunidade não a partir de um vazio, mas sim de um coração cheio de Deus, que foi enchido durante o seu momento de solitude junto a Deus, tá bom? Então espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis trazer. Essa mensagem fique em silêncio e só com Deus. Pratique isso para que a sua intimidade com Ele aumente, tá bom? Então é isso aí. Me siga nas redes sociais, segue a Logos também. É isso aí, minha gente. Deus abençoe a vida de vocês. Falou, peace!